irmã Jaqueline está lá na casa do presbítero, fez a cirurgia, fez a operação, está uma bênção, né, amado? Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. A Deus todo louvor e a Deus toda glória. Pois bem, então vamos usar de texto básico Provérbios 28, 9 e João 15, 5 a 7. Vamos fazer a leitura do versículo 9. É um tema hoje, irmãos, é um assunto que talvez possa confrontar a nossa audiência, confrontar alguns, sentir aquele incômodo. É natural, porque é um assunto difícil, é um assunto delicado, mas é de extrema importância. Se você quiser ter certezas, garantias de que a tua vida diante de Deus, tuas orações estão bem com o Pai, você está em linha com a vontade de Deus, então você vai amar esta mensagem, será bênção grande para a tua vida. Provérbios 28, 9 diz a palavra do Senhor: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que palavra forte Salomão nos traz. E agora em João capítulo 15, versículos 5 a 7, palavra do Senhor Jesus. Salomão aborda o aspecto negativo. Se você desvia os ouvidos de ouvir a lei, a tua oração é detestável. E aqui João capítulo 15, Jesus aborda um aspecto positivo desta questão. Diz a palavra do Senhor: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanho, lança no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, que esta palavra abençoe ricamente a tua vida em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno e bendito, toda vez que nós abrimos a tua palavra, Deus, os nossos sentimentos, nossa mente, nosso coração, a nossa humanidade se alegra, porque sabemos que a tua palavra é luz, a tua palavra é vida, a tua palavra é alimento, é força para a nossa vida, é instrução que nos conduz ao caminho dos pastos verdejantes, abençoando assim cada departamento da nossa vida. Portanto, Deus, aquietamos os nossos corações para ouvir a tua palavra, a tua voz. Rogamos, abençoa os olhos do nosso coração, iluminando-os para compreendermos a nossa esperança, a razão da nossa fé, e assim possamos construir uma vida espiritual sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus, igreja amada, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Então, igreja querida, povo santo e amado de Deus, pode cortar o fundo, tá, Eliardo, por favor. Amados irmãos, benditos do Pai, família querida, povo santo de Deus, preciosos em Cristo Jesus, a oração é um dos pilares da nossa fé. É um dos pilares da nossa fé. Ela é uma ponte que nos conecta diretamente com o nosso Criador. Ela foi estabelecida por Deus como veículo, como ferramenta para a nossa comunicação com Deus. Foi Deus que ordenou: pedi e dar-se-vos-á. Na oração não esmoreça, seja perseverante. O próprio Senhor e Salvador Jesus tinha uma vida de oração ativa. Era um homem de oração. Então, oração tem
Poderíamos aqui ter diversas conotações para a oração. Dentre elas, podemos dizer que a oração é um desabafo, é um momento que você rasga o coração diante de Deus. Para isso, podemos lembrar do profeta Abacuque, que numa questão social, judiciária, onde haviam deturpações de toda a natureza, injustiça de toda a natureza, então Abacuque desabafa diante de Deus, ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração. Oração é clamor. Paulo diversas vezes trata sobre isso, sobre o clamor, súplicas, clamor, é aquela oração ardente para momentos em que nosso coração está imbuído de uma visibilidade importante, urgente. Então normalmente erguemos um clamor quando Josafá não sabia o que fazer. Ele levantou um clamor e disse: meu Deus, nós não sabemos o que fazer, nós estamos encurralados aqui, mas os nossos olhos estão postos em Ti, louvado seja. É um clamor. Oração também é sinônimo de gratidão. Amado, como é bom podermos a cada dia, seja pela manhã ou à noite, durante o dia, rasgar o coração em gratidão a Deus, louvar, engrandecer, bendizer o Senhor. Isso é inclusive saúde para a tua alma, é saúde até para o teu corpo, saúde para as tuas emoções. Então você note que oração é um pilar da nossa fé, é uma das ferramentas mais importantes da nossa vida. Mas a pergunta que vem agora é até incômoda, ou que afronta-nos, será que toda oração é ouvida? Será que toda oração agrada a Deus? Esta é uma pergunta honesta, é uma pergunta bíblica, uma pergunta clara, que nós precisamos fazer. Será que toda oração é ouvida? Será que toda oração agrada a Deus quando nós fazemos? Então nós vimos Salomão dizer isso em Provérbios, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, aquele que se recusa de ouvir a palavra de Deus, aquele que deliberadamente endurece o seu coração para a palavra, ele está dizendo, respondendo: até a sua oração é abominável diante de Deus. Sabe o que é uma coisa abominável? Você imagina, porque essa é a expressão que está na palavra. Você lembra quando Jesus faz a comparação de um publicano e um fariseu? E o fariseu vai lá orar, e Jesus diz que ele estava orando de si para si mesmo. Olha, que bom que eu não sou como aqueles gentios, que bom que eu não sou um pecador que nem eles, que bom que eu sou maravilhoso, que eu sou muito bom, sabe? E Jesus disse: quem é que você acha que saiu justificado? Em outra palavra, em outra frase, em outro entendimento, quem é que você acha que foi ouvido? Quem é que você acha que foi atendido por Deus? Aquele que foi com humildade diante do Senhor, ou aquele que chegou com atitude de arrogância e ama a vida naturalmente antibíblica? Porque Jesus exatamente diz a palavra que nós vimos a graça de Deus. Ele veio para revelar a graça em sua máxima revelação, que Jesus é a máxima revelação, e ele vem para dizer que nós somos o que somos, é pela graça de Deus. Então, amados, a palavra de Deus nos oferece uma perspectiva profunda e por vezes desafiadora sobre a relação entre a nossa vida de oração e a nossa vida diária. A palavra estabelece essa relação direta que nos desafia, que nos impulsiona
a pensar, a refletir sobre isso, sobre a nossa vida de obediência a Deus. Você sabe que talvez a primeira grande declaração de fé, hoje as igrejas todas têm uma declaração de fé, seguem um tipo de declaração de fé, de Westminster e Savoy e tantas. Então sabe que talvez a primeira tenha sido lá em Deuteronômio, quando ele diz: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel. É o Shema, ouve. Então isso é de extrema e absoluta importância. Então nós precisamos refletir sobre isso, meditando hoje nas passagens de Provérbios 28 e João capítulo 15, porque são afirmações fortes. São afirmações fortes. Ouvir da palavra de Deus que uma oração pode estar sendo detestável, uma oração pode estar sendo abominável, uma oração pode estar não sendo ouvida. Eu posso ir para um momento de oração e aquela oração não surtiu efeito, como no caso do fariseu. Então, isto nos confronta e nos põe diante da ideia de que a nossa postura diante da palavra de Deus é vista por Deus. A nossa postura diante de Deus, diante da palavra do Senhor, diante da vontade de Deus revelada, é vista por Deus e está intrinsecamente ligada à eficácia da nossa oração. Então, irmãos, oração não se trata apenas de falar com Deus. Às vezes as pessoas imaginam que oração se trata apenas de falar com Deus. Apenas de você ir em um momento e falar: Deus está me ouvindo aí. Oração não é isso somente. Você se lembra que Paulo disse: orai sem cessar. Como é que você vai orar sem cessar se você imaginar que oração é somente isso, de você chegar e falar alguma coisa? Oração vai além disso. Oração é a nossa vida, é a nossa postura diante de Deus, diante da palavra. Então, a nossa vida diária, a forma como tratamos a esposa, o marido, os filhos, o trabalho que Deus nos deu, que colocou nas nossas mãos, as oportunidades, os irmãos em Cristo, a forma como tratamos a igreja, a obra do Senhor, os compromissos com Deus, o nosso testemunho pessoal, isso tudo, irmãos, está intrinsecamente ligado à eficácia da nossa oração. Então não se trata só de falar com Deus, mas de como vivemos em relação ao que Ele nos ensina. Há uma rua de mão dupla aqui. Há uma rua de mão dupla, uma via de mão dupla, ou seja, Deus fala e nós ouvimos e obedecemos. Então, nós falamos e Deus ouve a nossa voz. Deus fala, nós ouvimos. Nós falamos, Deus nos ouve. Louvado seja Deus. Então, quando essa primeira parte, Deus fala e nós ouvimos, quando essa primeira parte se quebra, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nos recusamos a ouvir a voz de Deus, a segunda parte também sofre. Você lembra que a palavra diz que Deus não atende a pecadores? Pastor, mas aí você me colocou numa saia justa. Como é que Deus não atende a pecadores? Todos nós somos pecadores. Pois é, mas é o contexto em que está dizendo pecadores que não se arrependem. Pecadores que não se arrependem. Como é que um pecado de um cristão, como é que um cristão lida o pecado de outro cristão contra ele? Pastor, aquele irmão ali fez um mal para mim. Ele é cristão e a Bíblia diz que ele está lavado e remido pelo sangue. Como é que eu devo entender isso? Amados, se aquele cristão não se arrependeu, continua praticando mal deliberadamente contra você, na verdade ele não está exercendo o cristianismo verdadeiro. Virá disciplina. Ora, se ele se arrependeu, de fato, meu irmão, o pecado dele foi tão grave que foi levado para a cruz do Calvário. Entende? Assim também com a nossa vida com Deus.
Se nós ouvimos a sua palavra, ouvimos a sua voz, a nossa oração está sendo ouvida. Se nós nos recusamos a ouvir a Deus, a nossa oração sofre. Agora, pastor, o que é que nos capacita então a obedecer a palavra de Deus? Onde é que nós encontramos força verdadeira? Onde é que nós encontramos capacidade para viver segundo a vontade de Deus? Para que a nossa oração seja feita de forma que agrade ao Senhor. Olha, o próprio Jesus já respondeu isso. Se permanecer, esta é a chave, é a resposta. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Você se lembra que essa foi uma repreensão de Deus pelo profeta Isaías? Ele disse: olha, estou cansado dessa solenidade vazia, estou cansado da hipocrisia, porque este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lá em Samuel, ele já respondia isso: estou farto desses holocaustos, antes dos holocaustos eu quero obediência. Porque as pessoas tinham a sensação que bastava fazer lá um holocausto, estava tudo certo. Fiz lá o holocausto, agora eu posso sair e pular carnaval. Fiz o holocausto, eu posso agora sair e viver uma vida mundana. E não é assim que funciona com Deus. Então a oração verdadeiramente eficaz e agradável a Deus não é um ato isolado da vida, mas é uma expressão de uma vida que integralmente é dedicada a buscar, obedecer e viver a palavra de Deus. É um ato contínuo, profundo, de permanecer em Cristo. A vida de oração deve andar de mãos dadas com a vida íntegra, a vida que está sendo moldada, está sendo transformada pela palavra de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, a repugnância da oração desconectada da obediência. É isso que Salomão está dizendo. A oração que está desconectada de uma vida que busca obediência, ela é repugnante, ela é detestável, ela não é ouvida. Então esta passagem bíblica, queridos irmãos, nos atinge contundentemente. Ela vem de encontro aos nossos corações de forma forte, contundente. Orações podem ser detestáveis aos olhos de Deus. Então a condição para que isso aconteça é clara. Se você não ouve a lei, se você não ouve a palavra, se você se recusa a ouvir a palavra, se você se recusa a fazer a vontade de Deus, ouça, ovelhinha, não é apenas um esquecimento ocasional, um lapso, sabe, um escorregão, alguém que às vezes uma palavra, uma coisa, sabe, não é isso. Errar, todos nós erramos, às vezes em pensamentos, em palavras, omissão ou ação. Não é isso que Salomão está dizendo, mas é uma vida que deliberadamente decidiu endurecer o coração para a palavra de Deus. Decidiu endurecer o coração. O Espírito fala, o Espírito mostra, e a pessoa endureceu o coração. Ela não quer ouvir a voz de Deus. É isto que Salomão está denunciando. Ele está desviando os ouvidos da palavra de Deus, ignorando os mandamentos divinos. Então, a oração não pode ser divorciada da pessoa que ora. Não existe divórcio entre oração e a pessoa, é uma vida só. Você é a tua oração. Então a vida de quem ora é a vida da oração. Se a vida estiver errada, a oração não será atendida. A iniquidade no coração intercepta a oração. Portanto, a nossa postura de vida fala mais alto do que as nossas palavras. Se nós nutrirmos mágoas, se nós tratarmos o nosso próximo sem amor, se nós vivermos em desobediência intencional à palavra, se nós formos um na igreja e dentro de casa viram um cão chupando manga, sabe essas coisas? É assim, a oração é interceptada. Veja o que 1 Pedro,
Primeira epístola, primeira a Pedro não, primeira de Pedro. Não foi alguém escrevendo a Pedro, foi Pedro escrevendo a alguém. Então, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, olha o que a palavra explica. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então quer dizer, se o abençoadinho está tratando com indignidade a sua mulher, está olhando a mulher do vizinho, está tratando com desrespeito, está buscando lá qualquer coisa errada, e depois chega lá diante de Deus, amantíssimo Deus, não vai ser ouvido. A oração é interrompida, é uma oração detestável. Olha aí o capítulo 4, versículo 7, ainda de Pedro, 7, e 8 e 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele diz, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de quê? Das vossas orações. Acima de tudo, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você veja, amado, a importância. Pastor, eu quero então servir a Deus com integridade. O que eu preciso saber? Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, amado, tudo está voltado para os oráculos de Deus, para a palavra de Deus. Esta é a força que Deus vai suprir na tua vida. Então, Deus não rejeita um coração quebrantado. Esse era um dos grandes segredos da vida de Davi. Davi pecou, claro, Davi errou sim muitas vezes, mas aquele homem tinha um coração quebrantado. Ele não vivia na prática do pecado. A intenção da vida daquele homem era absolutamente servir a Deus, era Deus em primeiro lugar. Assim que assume o reino, que ele diz, opa, cadê a arca da aliança, que foi rejeitada no tempo de Saul? Traga de volta, vamos fazer um templo, vamos fazer uma casa para Deus, vamos fazer a obra da melhor, ou seja, Deus em primeiro lugar. É o coração quebrantado. Deus não rejeita o coração quebrantado, amados, aquele que busca sinceramente, mas ele se entristece, se desgosta com orações vazias, cultos vazios, cultos com uma solenidade bonita, mas corações feios, corações distantes da palavra, que Isaías chama disso de hipocrisia. Então, amados, e a eficácia da oração, portanto, está enraizada numa vida bíblica, numa vida da palavra. Foi isso que Jesus disse: permaneçam em mim, as minhas palavras permaneçam em vós. Então, esse é o segredo de ter uma vida transbordante, uma oração frutífera, uma oração poderosa. Ouça e entenda que não é simplesmente fazer mais por Jesus, não é simplesmente fazer mais por Jesus, é estar mais com Jesus. É diferente. Estar mais com Jesus é andar mais com Jesus, é andar mais de acordo com a vontade dele. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo estão aonde, pastor? Estão na sua permanência no tronco. Se você vai lá e corta um galho, ele vai secar. O que mantém aquele galho vivo, viçoso, com folhas bonitas, com frutos, ele está ligado ao tronco, ele está ligado à árvore. Nós não podemos dar frutos verdadeiramente para Deus, e isso inclui uma vida de oração, se nós não estivermos ligados ao tronco, se nós não estivermos ligados à árvore. Jesus é a fonte da nossa vida, Jesus é a seiva da nossa vida. Então, essa permanência, portanto, não é um mero sentimento. Pastor, mas eu sinto, eu amo Jesus. Pastor, pode perguntar, é Jesus que eu amo? Ok, não é um sentimento. Isso se manifesta, como diz Werner de Boer, ele diz assim: quando as palavras de Jesus determinam
todo o nosso comportamento e nos transformam em praticantes de seus mandamentos, preenchendo e formatando todo o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, então estaremos verdadeiramente orando em nome de Jesus. E então temos a promessa ilimitada de sermos atendidos. Ou seja, é uma chave. Não é que seja um cheque em branco para você pedir os teus caprichos, mas é a certeza de que os teus desejos e pedidos estarão alinhados à vontade de Deus. Ou seja, o galho estará ligado no tronco, haverá seiva, haverá flores, haverão frutos, haverá uma vida viçosa, bonita, radiante, saudável. Por quê? Porque você permanece em Cristo. Você faz a vontade de Deus, o contrário do que Salomão estava dizendo. Aquele que rejeita de ouvir a voz de Deus, até a sua oração será rejeitada. Porque, amados, como no caso do fariseu, muitas das vezes a oração é usada como algo meramente religioso, dissociado da vida, divorciado da vida. E essa religião reforça mais ainda o equívoco da pessoa, reforça mais ainda o orgulho, reforça mais ainda a soberba, reforça mais ainda a atitude deliberada de continuar em desobediência, como no caso do fariseu. Aquele fariseu não estava orando verdadeiramente, ele estava orando ao Deus que era ele mesmo, o Deus que ele mesmo fabricou. Ou seja, ele estava simplesmente alimentando da boca coração, coração boca, boca coração, numa retroalimentação maligna, carnal. Então esse é o alerta de Salomão, esse é o alerta de Jesus Cristo, porque somente com uma vida íntegra nele, amados, com uma vida inseparavelmente ligada entre oração e vida, é assim que nós vamos frutificar grandemente para Deus. Portanto, ovelha amada, a condição do coração e da vida do orador é fundamental para a eficácia da oração. Como é que você tem observado o teu coração? A palavra diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Coloque-se diante de Deus, um coração quebrantado, pronto para ouvir a palavra de Deus. E certamente, eu termino dizendo para nós orarmos, a oração é um privilégio, é um privilégio. Você lembra na primeira frase que eu falei desta mensagem? Na oração nós clamamos, na oração nós derramamos a nossa gratidão, na oração nós intercedemos pelos outros, na oração às vezes a gente chega lá todo cansado, cheio de, peso nas costas, e parece que durante a oração Deus vai quebrando aquele jugo, a gente sai dali renovado. A oração é uma jornada de transformação. Então a oração é um privilégio, é algo maravilhoso, mas a oração também é um ato que reflete a nossa condição espiritual. Não basta dobrar os joelhos, é preciso que o nosso coração e a nossa vida também estejam dobrados diante do Senhor. Porque a atitude de dobrar o joelho é a atitude de dizer: Deus, eu me rendo a Ti. Por exemplo, eu me rendo a Ti. Mas como é que você dobra o joelho dizendo que rende, mas você não se rende quando trata mal a tua mulher? Você não se rende quando trata mal o teu marido. Você não se rende a Deus quando você faz fofoca do irmão da igreja. Você não se rende a Deus quando faz rebelião contra o pastor, porque afinal esse pastor não merece ser respeitado. Você não se rende a Deus quando você cria uma rede que não é vontade de Deus para fazer força contra as coisas de Deus. Como é que você não se rende à obra de Deus, à palavra de Deus, e você acha que se rende quando dobra o joelho? Então, essa incongruência que precisa o crente em Jesus acertar. E em nome de Jesus, certamente haverá grande chuva de respostas, de milagres, de bênçãos na vida da igreja à volta do mundo, pelo poder que há na oração.
Eu creio, eu declaro em nome de Jesus, amém e amém. Em nome do Senhor, louvado seja Deus. Pois bem, amados irmãos, vamos orar a Deus. Chegamos aqui agora a um momento de extrema importância, valia, ministério de oração, 8h05. Na cidade do Rio de Janeiro, temos 25 minutos para encerrar esta live. Eu quero contar com você para você orar conosco. Nós temos aqui, pastor, eu entendi, eu ouvi a mensagem hoje, estou chegando aqui, quero com o coração quebrantado mudar a minha vida, quero com o coração quebrantado buscar fazer a vontade de Deus. Então, irmão, seja bem-vindo ao time. Vamos orar a Deus com fé. Vamos pedir pela pastora Deise, nossa amada Deise Almeida, fará uma bateria de exames para fazer uma cirurgia nos olhos, miopia e astigmatismo. Vamos orar pelo meu irmão também, Alexander Nogueira Almeida, está com dores muito incômodas no estômago, vai fazer agora uma bateria de exames. Vamos orar pela tia Francisquinha, a sua saúde física, saúde emocional. Esses últimos dias agora está passando muito mal constantemente. Vamos orar por ela. Vamos orar pelo Benícius, tratamento diversos, e também a questão do autismo, está lá cuidando, tratando, fazendo exames. Benícius, lá de Araruama. Vamos orar pela Marcolínia de Jesus, lá de Saquarema. Tem estado com seu sistema imunológico, gripe, enfim, vamos orar por ela. A Deltinha, sua irmã também, nossa querida, vai fazer uma cirurgia na tireoide, agora vai passar por um exame médico. Vamos orar pela irmã missionária da igreja, Rosiane Brito, que também na segunda-feira vai fazer uma bateria grande de exames, nessa segunda-feira agora. Então vamos orar por ela, um check-up, uma avaliação, ela que passou pela questão da quimioterapia, radioterapia, orando por essas vidas. Irmã Marilene Almeida, vamos orar pela bênção, pela vitória, louvado seja Deus, tudo resolvido, né, amado? Ela vai para o outro mês fazer uma cirurgia, amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Marilene Almeida. Irmã Maria do Socorro também precisa de operar os joelhinhos. José Cardoso também precisa de uma operação córneas e transplante de córneas e catarata. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Irmã Jaqueline está aqui também. A irmã Jaqueline fez a cirurgia, a questão do câncer de mama. Graças a Deus a cirurgia foi uma bênção. Está agora lá na casa da irmã, que é a irmã Cássia, presbítero Valdécio, estão cuidando da Jaqueline. Tive a oportunidade hoje de conhecê-la pessoalmente. Vamos lá, fizemos uma oração por ela. Graças a Deus ela está muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Está comendo muito bem lá, que eu vi aquele pratão, quase que eu fiquei um pouco mais, só que não deu para continuar, mas tem louvado seja o Senhor. Nós tínhamos hoje um compromisso, que inclusive orações aí pelo irmão Marcelo Furtado. A sua mãezinha, Dona Eulina Furtado, partiu para o seio de Abraão, e nós estivemos lá na entrada da Washington Luiz, no memorial, realizando um cerimonial fúnebre, e oportunidade de abençoar aquela família, de consolar os corações uns dos outros, anunciar a salvação em Jesus. Lá estivemos. Então ore, por favor, pela família do irmão Marcelo Furtado, que está de luto, pela Dona Eulina, em nome de Jesus. Então todas essas questões vamos colocar diante de Deus, vamos orar, vamos pedir. A questão da audiência também do posto Pituba, lá a pastora Deise está lá pleiteando esta causa. Agora dia 9, já declaramos a sua vitória em nome de Jesus. Deus amado, Deus vivo, fiel e Deus verdadeiro, nós nos achegamos diante do trono da graça, onde sabemos, Pai, que há socorro, há galardão, há o acolhimento de Deus para a nossa vida. Tu não rejeitas a oração
de um coração quebrantado. Tu não rejeitas a oração de um coração arrependido, de uma alma arrependida, ó Deus. Portanto, nós queremos aqui, nesta noite, colocar os nossos corações para um exame espiritual, um exame diante da palavra, porque o pecado, ó Deus, o pecado, o mundo, as estratégias de Satanás é avançar de uma forma que nós não percebamos. Como diz o Cântico dos Cânticos: apanhai-me as raposinhas, porque elas fazem um grande estrago no vinhedo, nas vinhas. São as pequenas raposas, aquelas raposas difíceis de detectar, raposas difíceis de se identificar, raposas difíceis de diagnosticar. Oh Deus, só podemos tratar uma doença com um diagnóstico em mãos. Então precisamos de olhos iluminados, precisamos de sabedoria de Deus, precisamos de coração quebrantado, de humildade, de leitura bíblica, de um autoexame, um check-up, para podermos nos autoavaliar em Cristo, mediante a palavra de Deus, porque ela é um espelho, ela discerne os intentos e propósitos do coração, para identificarmos, fazermos agora um diagnóstico, ó Deus. Por isso, na oração de Jesus, o Pai Nosso, Ele diz: perdoa-nos as nossas ofensas. Alguns ministérios, equivocadamente, da hipergraça, que já não é mais graça, já até perdeu a graça, acha que não precisa mais de arrependimento, acha que arrependimento é coisa do lei, não é coisa do lei. Arrependimento é oração diária, arrependimento é todos os dias, arrependimento é para que todos os dias sejamos diante de Deus e os nossos corações não se petrifiquem, porque é por um autoconvencimento de que eu sou isso, eu sou aquilo, é que as coisas ruins ganham espaço no coração das pessoas. Pai, nós vemos o exemplo do grande apóstolo Paulo, o maior plantador de igrejas da história, um homem que andou pelo menos 14 mil quilômetros, sei lá quantos, para fazer as viagens missionárias. No espaço de alguns anos, o evangelho correu o mundo inteiro, cobrindo Atos dos Apóstolos. 30 anos o evangelho correu o mundo inteiro. Esse apóstolo Paulo, um homem extremamente fiel a Deus, ele disse: para que eu mesmo não venha a ser desqualificado, esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Ou seja, eu não aceito que a vontade da minha carne prevaleça sobre a vontade do Espírito. Por quê? Porque agora nós fomos libertos, o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Então este grande apóstolo da graça, ele dizia: para que eu não venha a ser desqualificado. Ele estava pensando no que ele tinha que, como um atleta, se dominar. Ele estava pensando no que, como um atleta, ele precisava determinar excelência, manter o padrão das Santas Palavras, porque sabia que nós não podemos confiar na carne. Portanto, Deus, que esta noite seja um marco que venha a romper com a falta de sensibilidade, a falta de coragem, se colocar diante de Deus, fala: Senhor, faz, Pai, em mim essa análise, a Tua palavra lave meu coração, lave a minha mente, lave meu entendimento. Deus, Tu conheces nossa vida, nossos pecados, que nós não tenhamos reservas para com Deus, que possamos das nossas orações íntimas com Deus, verbalizar os nossos pecados, Pai, diante de Ti, para que nós tenhamos consciência, porque o pecado ofende a Deus, o pecado ofende a palavra de Deus. Nós não podemos nos valer da graça para permanecer no pecado, porque nós estamos mortos para o pecado. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 6, e no Romanos capítulo 7, ele reconhece a sua desventurança,
ele reconhece a sua contraditoriedade, ele reconhece o seu paradoxo, a sua guerra civil interna, a sua vontade de cumprir a lei de Cristo, pois com a mente é escrava de Deus, mas a vontade da carne de cumprir o pecado, porque a carne é escrava do pecado. Essa luta que todo cristão tem. Então, ó Deus, se há pessoas orando nesta hora comigo, que estão incomodadas com o próprio pecado, estão entristecidas com o próprio pecado, estão buscando mudar isso daí, está correto, amém, é isso que Deus quer. Agora, aqueles que estão insensíveis, aqueles que estão se sentindo melhores do que os outros, aqueles que estão se sentindo juízes para julgar as pessoas, aqueles que estão se sentindo em cima do pedestal para criar uma rede de rebelião e fazer força contra um, contra outro, aqueles que se acham melhores do que alguém, esses precisam de arrependimento, esses precisam de colocar-se diante de Deus, pedir: Senhor, faz um exame no meu coração, faz um exame na minha alma. Eu não quero, meu Deus, seguir por um caminho errado. Eu não quero, Deus, me desvirtuar da tua palavra. Deus, tu és soberano, tu és poderoso, e sabemos que tu és tão maravilhoso e poderoso, que tu és capaz de transformar as áreas frágeis da nossa vida em coisas gloriosas para o teu nome, quando há arrependimento. Nós vemos isso, Senhor, no caso de Davi, porque Davi certa vez quis levantar um censo para saber o tamanho do seu poder, para saber o tamanho da sua força, e o seu próprio general lhe havia alertado que aquilo não ia dar bom, mas Davi estava cheio de orgulho, cheio de prepotência, incitado a fazer aquilo ali. Mas houve um momento em que ele foi disciplinado por ti, Pai, e a disciplina de Deus quebrantou o coração daquele homem. E quando ele subiu o morro de Araúna para servir e fazer o holocausto, chegou lá aquele Araúna, aquele Jebuseu, chegou lá para servir o holocausto, e aquele homem era como um boia fria, aquele homem era como um coitado, não tinha força nenhuma contra o rei Davi. Davi poderia chegar naquele homem e dizer: olha aqui, cara, eu sou rei, é isso aí, me dá os bois, me dá a lenha, me dá os trilhos, me dá tudo que eu vou oferecer ao holocausto, sai daqui porque eu sou o rei, isso aqui é para Deus. Mas Davi não fez isso. Davi, apesar de ser o rei, ele disse: eu não vou oferecer algo que não me custe nada, eu preciso que me custe, eu preciso servir a Deus de forma honesta, eu preciso servir a Deus de forma verdadeira. Isso, Pai, está registrado. E quando chega lá no livro de Crônicas, que somente Crônicas registra isso, Samuel não registra, mas Crônicas registra isso, que foi exatamente naquele lugar que foi construído o templo de Salomão. Foi exatamente naquele lugar, o lugar do arrependimento de um grande pecado, o lugar onde houve uma fragilidade, mas a restauração de um homem devido ao arrependimento. Foi ali que Deus levantou o templo de Salomão. Era Deus dizendo: eu pego fragilidades e transformo em coisas grandes para a minha glória. Eu pego pequenos e faço coisas grandes para a minha glória. Eu pego os que não são e faço que eles envergonhem aqueles que são. Assim, Deus, a tua sabedoria age, assim a tua glória opera em nossa vida. Portanto, nesta noite, Deus, tal como Davi, estamos nos colocando diante de ti, tal como Davi, estamos nos colocando diante da palavra, para esse autoexame reflexivo, verdadeiro e honesto, porque nós temos agora, Pai, 6 meses para chegar ao final do ano. Temos agora menos de 6 meses para chegar ao final do ano, e temos, Pai, objetivos, temos alvos, temos sonhos, temos desejos, Pai, temos orações que estão sendo colocadas diante de Ti, e eu sei que Tu não rejeitas um coração quebrantado. O Senhor não rejeita a um coração inclinado a fazer a Tua vontade. Então, que nesta hora, Pai, pessoas possam ser alcançadas por esta palavra,
por este poder que está na tua voz, na tua palavra, pessoas possam ser agora trabalhadas no seu interior, pessoas sejam fortalecidas, sejam libertas, sejam curadas, que em nome de Jesus, na força que Deus supre, haja agora restaurações, Deus, restaurações no comportamento, no linguajar, na forma de pensar, na vida familiar, na vida conjugal, relacionamentos, ó Deus, aqueles que estão flertando com o mundo, flertando com o ilícito, seja em qualquer área que for, ó Deus, que essas pessoas tirem agora o pé do fogo, tirem agora o pé desse laço, porque não há nada melhor do que viver a vontade de Deus. Não há nada, Pai, nada melhor do que viver a tua palavra. Não há nada melhor do que viver debaixo do teu querer, é estarmos no esconderijo do Onipotente, é estarmos guardados, Pai, por esta palavra que nos dá força, nos dá ânimo, ela traz paciência, ela traz consolação para os corações no dia das batalhas. Tudo está baseado nisto, na palavra de Deus, inclusive a eficácia das nossas orações. Então hoje, ao orarmos a Ti, Senhor, seja um momento disruptivo de vida, seja um momento daquele clique no coração e na mente. A pessoa diz: gente, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu tenho perdido, meu Deus, brincando com as coisas de Deus. Quanto tempo eu tenho perdido brincando com as coisas espirituais? Quanto tempo mais da minha vida eu vou gastar permitindo que Satanás ganhe vantagem na minha vida? Que esta noite seja aquele momento do basta, aquele momento que a pessoa diz: opa, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero viver o crescimento da minha relação com Deus, na intimidade com Deus, na leitura da palavra, na oração. Eu quero que a unção de Deus flua através da minha vida. Senhor, que esta seja a primeira noite, o primeiro dia do resto da nossa vida. E em nome de Jesus, nós lembramos-nos uma vez mais, enviamos uma palavra de oração a cada família representada desta lista, cada pessoa, Deus, que está buscando, pedindo. Agora aí no nosso chat, nossos irmãos estão colocando, pedindo, buscando as orações. Nós ligamos com você, amada igreja, ligamos agora com a tua oração aqui na terra, declaramos em nome de Jesus este milagre que você está esperando, esta resposta da parte de Deus que você está pleiteando, perseverando em oração. Que esta noite seja uma noite tremenda na tua vida com Deus, na tua vida de oração. Nós repreendemos agora todo mal, toda arma forjada, tudo que se levantou contra, cai agora por terra em nome de Jesus, e prevaleça a bênção de Deus sobre a tua casa, prevaleça uma oração agradável diante de Deus, uma oração que traga muitas respostas em nome de Jesus. Portanto, Deus, erguemos nossa voz em gratidão, erguemos nossa voz em louvor, erguemos nossa voz em adoração. Obrigado, Deus, por este dia tão precioso. Obrigado, Deus, por cada livramento que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, cada hora deste dia a tua mão esteve conosco, a tua graça nos fortaleceu, a tua mão nos conduziu. Obrigado, Deus, pela oportunidade de sermos servos e sermos filhos de Deus, sermos amigos de Deus. Obrigado, Deus, pelo nosso nome inscrito no livro da vida. Queremos agradecer por tão grandiosa obra de salvação, esta graça que nos alcançou e fez de nós pessoas transformadas, remidas, lavadas, abençoadas. Podemos dizer, Pai, que hoje é sim primeiro dia do resto da vida, porque em Cristo as coisas antigas passaram, Senhor,
Tu nos concedeu um coração de arrependimento, um coração capaz de se arrepender, um coração capaz de bendizer o Teu nome, Deus. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te louvamos, Jesus, nós Te agradecemos por esta noite tão maravilhosa. Nós oramos, bendizemos, louvamos e declaramos, Pai, toda sorte de bênção na vida de cada ovelha, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, amada igreja, estamos chegando ao final desta live. Vamos bater aí 1 hora de live, e eu quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pela tua estadia aqui conosco até o final desta live. Quero declarar que você tenha uma noite maravilhosa, uma noite de sono revigorante, você reponha as tuas energias, as tuas forças, acorde aí num sábado maravilhoso, um final de semana cheio da glória de Deus. Não esqueça de orar pela família do irmão Furtado, Marcelo, estão de luto nesses dias, que a mão, a graça de Deus estejam sobre eles em nome do Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo nós estaremos aqui de volta na casa do Pai, a Rua General Roca 340, no coração da Tijuca. Venha estar conosco, venha orar conosco, venha adorar conosco. Nós temos aqui irmãos, famílias, nós temos pastora, presbíteros, diáconos, temos um grupo de louvor, temos um ambiente aconchegante, familiar, pronto para receber você, e juntos podemos adorar em espírito e em verdade. Nesse próximo domingo nós vamos fazer o encerramento desta série do livro de Romanos. Mais de 1 ano, irmãos, quase lá, cerca de 1 ano e meio aproximadamente, em cima do livro de Romanos. E vamos, última mensagem será neste próximo domingo. Você não pode ficar de fora, não perca. Esteja conosco domingo, 9 horas da manhã, Rua General Roca 340. Em breve estaremos também inaugurando a nossa igreja na região oceânica de Niterói, na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031. Estaremos também neste endereço, louvando, bendizendo, agradecendo a Deus pelos seus propósitos em nosso ministério. Contamos com as vossas orações. Nós temos grandes desafios diante de nós. Estamos aí levantando uma campanha também financeira para podermos estabelecer os materiais para essa inauguração. Precisamos trocar aqui diversos materiais na igreja. Então contamos com o amor, a generosidade da igreja. E você sabe que seu pastor não tem dinheiro, mas tem fé. Eu já estou orando inclusive a Deus por uma igreja própria também aqui na Tijuca. Então, você que está me ouvindo aí pelas ondas da internet, e tem condições, sente no coração de abençoar o ministério, abençoe este ministério, faça isso. Esses dias eu estava vendo aqui uma casa aqui próximo de mais de quase 600 metros quadrados, estava de dar 480 mil reais de entrada. Eu falei, oh meu Deus, eu creio no milagre, eu creio que Deus pode providenciar esse milagre. Então, se você está me ouvindo aí pela internet, Deus toca no seu coração, faça esta oferta generosa para ajudar-nos aqui também na Tijuca, a acabar definitivamente com esse aluguel, respirarmos definitivamente nesse aluguel e seguirmos construindo um grande legado, que é isso que nós queremos em nome do Senhor e Salvador, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, esperamos você aqui no domingo. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito estejam na tua vida nesta noite e para todos sempre. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém. Até domingo. Beijo no coração. Graça e paz.